Bom dia, boa tarde ou boa noite para você aí que é do canal do professor Regis Oliver. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia da primeira série do ensino médio, tá bom? A aula que o professor colocou é do dia 8 de abril, né? Essa semana do dia 5 ao dia 9, tá bom? Conhecimento versus conhecimento. O professor falou lá sobre o tradicional, né? A tradição, o que é a tradição. Eu não vou ficar focado, não vou focar aqui nos filósofos, né? Porque o professor já falou ali da maioria dos filósofos para vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre o tradicional, né? Estamos falando do cultural, quando se fala de algo tradicional, né? Geralmente é algo que já tem algum tempo. Então, quando a gente fala o que é o tradicional, vamos pensar o seguinte, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? O que vai ser o tradicional? O tradicional é bom e certo ou ruim e errado, né? Porque falamos constantemente aí de tradicional, as pessoas gostam, né? Eu vejo pessoas que começam a falar daquele passado, da tradição, né? Daquilo que as pessoas faziam antigamente e do que fazem agora, como era a escola antigamente. Nós temos que pensar que antigamente não tinha internet, né? Agora nós temos a internet e no futuro, então você vai vendo que parece que há uma volta nesse tradicional para você avançar, né? O que é a tradição? Cultural, né? Então nós, quando falamos de tradição, estamos falando do cultural, é algo que foi construído pelo homem ao longo do tempo, né? Mas geralmente quando se fala no tradicional, como se a gente estivesse falando de algo saudoso, algo que está mais atrás, né? Ciência e filosofia avançam da tradição, né? A filosofia surge do senso comum. Então, se nós pegarmos a filosofia, ela vai surgir lá, né, na Grécia Antiga, ali logo após a mitologia, aquele pensamento maravilhoso, fantástico, né, que era uma narrativa, né, da mitologia. Então, quando falamos que a filosofia e as ciências avançam da tradição, nós temos que pensar o seguinte, elas estão bebendo da tradição constantemente. Quantas vezes nós não voltamos ao Platão, ao Aristóteles, ao Hipócrates, né? A Nietzsche, que estão lá atrás, né? Que nós falamos, são os filósofos da tradição, né? Eles, né, resgatam aquele pensamento. Por isso eu trouxe ali aquela imagem, né, do 2001, uma odisseia no espaço. Fica legal para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre essa tradição. Aquele homem lá, o primata, ao pegar aquele osso, né, e bater no outro animal, olha onde nós chegamos, tá? Mas ele teve, quando eu coloco aqui para você, abertura ao novo, né? Então, quando falamos do tradicional, nós precisamos estar aberto ao novo. Se aquele primata não pega aquele osso, né? Aí fica a pergunta, mas por que os outros não pegaram? Então, tem que estar aberto a esse novo, a curiosidade, né? Então, falar da tradição é algo muito interessante. Por isso que eu trouxe aqui esse pensamento em forma de círculo, né? Esse conhecimento que se forma quando a gente fala da dialética, né? O diálogo, né? Constante. A tese, a antítese e a síntese. Então, você tem uma ideia, choca-se com uma segunda ideia, e aí você tem uma síntese que passa a ser uma tese novamente, né? Que vai ser uma ideia nova. Então, por isso que eu falo, a tradição, né? Você volta naquela tradição, você volta naquele pensamento antigo, resgata aquele pensamento, tá? Mas você constrói um novo pensamento. É só a gente pensar no Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nós temos o Sócrates, que é o professor do Platão, e o Platão, que é o professor do Aristóteles, mas eles pensam diferente. Por quê? Porque ele bebe, está bebendo constantemente do pensamento do outro, mas ele está formulando o pensamento dele. Então, falar da tradição, gente, é algo maravilhoso. A gente precisa entender o que é essa tradição. Quando nós falamos de tradição, primeira coisa que vem na nossa mente, quando se fala numa educação tradicional, né? Você vem naquela educação mais fechada, que não está aberta, né, a esse novo. Mas não é isso. Quando nós falamos da tradição, também pode ser você beber naquele pensamento antigo,
que está mais lá atrás, mas que tem muito para dizer para a gente ainda, tá bom? O professor ficou lá com os filósofos. Assistam o vídeo do professor e se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver. Isso é só um complemento aí da aula do professor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.